Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças ao nosso bom Deus, aqui estamos excepcionalmente na terça-feira, para quem está acompanhando aí a nossa transmissão ao vivo, terça-feira, dando uma aula extra aqui para adiantar a nossa necessidade que teremos em virtude da viagem à África no mês que vem. Estamos adiantando e hoje concluiremos então a nossa disciplina 7, Geografia Bíblica. Paz do Senhor a todos que estão presentes, os que nos acompanham em casa. Nós vamos orar nesse momento, então, para dar início à nossa aula sobre as cidades e estradas da Terra Santa e, finalmente, sobre a cidade de Jerusalém. Querido Deus e Pai, nós te damos graças nessa noite por mais uma vez o Senhor nos alcançar com a tua bondade, misericórdia, com muitos livramentos, e o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Aqui estamos, vários alunos presencial, alguns a caminho, por certo, muitos agora nos acompanhando através da transmissão ao vivo, muitos outros acompanharão no momento futuro esta aula. O nosso desejo é que, de forma indistinta, todos sejam abençoados e edificados. Ó Deus, que seja uma aula produtiva, frutífera, edificante, para a glória do teu nome. Assim, em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Sempre lembrando aí de falar a você, meu querido amigo, aluno que está à distância nos acompanhando, verifique aí se você já consta entre uns inscritos do nosso canal da Escola Teológica Shema. Vez por outra, o YouTube vai lá e automaticamente desinscreve alguém que é inscrito. E aí você acha que é inscrito e não está mais. De quando em quando o YouTube faz isso. Então, vale a pena você dar uma olhada se você é inscrito. Se já é, continue, não saia. Se não é, seja também um inscrito do nosso canal da Escola Teológica Shema. Nosso conteúdo é esse, matérias teológicas, mensagens edificantes para abençoar vidas. Se puder, também compartilhe esse conteúdo para abençoar muitas outras pessoas. Como nós temos aí atingido várias partes do Brasil e do mundo, e nós louvamos a Deus por cada aluno que temos. Sem delongas, a aula de hoje, então, está aí no capítulo 8. Vamos falar das cidades e também das estradas da Terra Santa. Vamos aí. Bom, neste capítulo, falaremos das principais cidades que a Bíblia vai narrar ali, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Incluiremos também neste capítulo um tópico acerca das estradas históricas da Terra Santa. Então, é claro que é impossível, vamos dizer assim, falar de todas as cidades que a Bíblia trata. Algumas delas já não existem, outras existem com nomes diferentes, algumas dessas que mudaram de nome nós vamos citar por conta também da sua importância histórica e com eventos importantíssimos na história da nação de Israel e na história da nossa salvação. Portanto, falando do Antigo Testamento e dentro do projeto concluído em o Novo Testamento. E nós vamos ver aqui um pouquinho, dentro do que for possível, o significado etimológico daquela cidade, usando os mapas, a localização, e, mais uma vez, como temos falado, vocês vão entender a importância de nós visualizarmos, dentro aqui dos mapas, a geografia bíblica, para não cometermos erros, equívocos, na hora do nosso estudo pessoal e, principalmente, quando a gente vai expor ao público, num estudo, num ensinamento, numa pregação, etc. É muito importante esse conhecimento da geografia bíblica. Então, vamos começar aí pelo conceito de cidade, né? Já que nós vamos estudar as cidades, começar por conceituar. O que é uma cidade? A cidade pode ser definida como um centro populacional, permanente, organizada e com funções políticas e urbanas autônomas. No Brasil, nós damos o nome de cidade a toda sede de algum determinado município. Guardadas as devidas proporções, as cidades bíblicas tinham as mesmas características das metrópoles atuais. Repito, claro, guardadas as devidas proporções.
Claro que, em termos de organização, de cidade moderna, e as cidades antigas, saneamento básico, boas estradas, sede de prefeitura, poder legislativo, etc., etc., as coisas vão, com o tempo, vão se aprimorando. Mas o que a gente pode dizer é o que, dentro do contexto da sociedade atual, essa organização de cidade moderna na atualidade, nós já tínhamos cidades modernas para a sociedade da época. Já tinha aquilo que, para eles, era algo bem já avançado. Então, sempre tendo essa proporcionalidade do tempo e do local em que essas cidades estavam, né? Algumas ainda estão. Então, o exemplo aqui que nós trazemos é Jerusalém, a principal de todas. A arqueologia mostra ter sido a Cidade Santa uma metrópole altamente organizada. A gente já vê na Bíblia alguns pontos, a cidade alta, a cidade baixa, aonde ficava o palácio do rei, aonde ficava o templo, aonde ficava a área dos sacerdotes, o sinédrio, que era uma espécie de poder judiciário para julgar as causas, aonde tinha a reunião dos fariseus também, que tratavam das leis, com os escribas, então uma espécie aí de legislativo, tinha toda uma organização. A gente vai perceber isso aqui. Vamos começar com a cidade de Jericó. E por que nós vamos começar com a cidade de Jericó? Já explico, né? O significado, ou um dos nomes pelos quais Jericó é conhecida, é a cidade das palmeiras, localizada no Vale do Jordão, no território que, depois que houve a separação das tribos, a separação no sentido de divisão do território para cada tribo. Eu não estou falando lá da divisão do reino, não. Estou falando quando, da conquista da terra prometida, foi feita uma divisão das terras para cada uma das 12 tribos, e a cidade de Jericó estava dentro do território que pertencia à tribo de Benjamim, bem como a cidade de Jerusalém, que nós veremos depois, também estava dentro deste território que, por sorte, caiu para Benjamim. Esta, como nós já estamos vendo aqui, se distanciava de Jerusalém 28 quilômetros. Não é algo assim absurdo, 28 quilômetros, é uma distância dentro que a gente percorre dentro do nosso próprio município aqui, de Vila Velha. Talvez daqui, ali, em Ponta da Fruta, um pouquinho mais adiante, seria uns 28 quilômetros, aproximadamente. Então, essa distância. O nome da cidade significa lugar de perfumes e fragrância. Jericó, eu disse que ia explicar por que comecei com Jericó, porque Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas. Era famosa por suas fortificações e é considerada uma das metrópoles mais antigas do mundo. Então, para a época, Jericó já era uma cidade muito avançada. Um destaque importante para as cidades era essa organização de muros, portões de acesso para entrada e saída. Geralmente, nas portas ou nos portões da cidade é onde ficavam os anciãos, que eram, como disse já, uma espécie de judiciário. Pela sua experiência, eram responsáveis por julgar as causas, e isso era feito ali nos portões da cidade, nesse ambiente de acesso. E Jericó, todos sabemos, era uma cidade murada, poderíamos dizer até humanamente, de uma forma humanamente falando, intransponível seus muros para qualquer inimigo que quisesse derrotar. Só foi possível a vitória de Israel sobre Jericó em virtude do milagre de Deus que derrubou aquelas muralhas. Historiadores e arqueólogos, principalmente, chegam a dizer que em algumas partes desta muralha que cercava toda a cidade, em alguns pontos dessa muralha, a largura dela era tamanha, a largura da muralha era tamanha, que, se fosse hoje, era possível fazer uma estrada de mão e contramão, dava para passar 2 automóveis, um indo e um voltando, na largura daquela muralha.
Ora, irmãos, se nós fôssemos aqui usar o relato bíblico, que nos diz que aquela prostituta Raabe, ela morava onde? Ela construiu a casa dela, em cima do muro. Então, ou seja, você tem um espaço que dá para construir uma casa, por que não passar 2 carros? Era largo mesmo. Então, perceba a espessura para você atravessar, só mesmo um milagre de Deus para derrubar aquelas muralhas e fazer-se, então, possível a entrada. Veja bem, só lembrando os irmãos, aqui a gente está com aquele mapa aproximado já da Terra Santa, tendo sempre a referência aqui, o mar Mediterrâneo, aqui o mar da Galileia, aí vem descendo o Rio Jordão, deságua no Mar Morto. Se nós continuássemos descendo, chegaremos lá na península do Sinai, atravessando, chegaremos ao Egito. E aí a gente vai lembrar, então, agora o caminho que a nação de Israel fez. Ela está subindo do Egito, e ao invés de entrar por aqui, subindo aqui pelo deserto do Negueb, Berseba, e entrar já aqui, eles passaram pelo lado de cá, por debaixo aqui do Mar Morto, pelo lado de cá. Aqui era o território de Moabe, antes um pouco ainda o território de Edom, Esaú, irmão de Jacó. Então, esse território Deus não permitiu que a nação de Israel possuísse. Ele já havia entregado a Edom, os edomitas, os descendentes também de Jacó, por parte de Esaú. Aí depois eles chegam no território de Moabe, as campinas de Moabe, que estão aqui de frente do Mar Morto. Aí você lembra, eu falei para vocês que o Mar Morto morreu, a gente fez esse jogo de palavras aqui. Qual foi o evento que matou o Mar Morto? O que aconteceu para o Mar Morto morrer? Vocês lembram que eu falei? Foi o quê? Foi o juízo de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, que estavam aqui. E aí, então, por isso, a densidade de enxofre, de sal. A própria mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal. E aí o Mar Morto tem essa densidade de sal 10 vezes maior do que qualquer outro mar ou oceano. E por que eu estou falando isso? Porque depois da destruição de Sodoma e Gomorra, vocês vão lembrar, as filhas de Ló, ele não tem mais a esposa, virou estátua de sal, as filhas pensaram, um pensamento totalmente carnal, certamente influência de Sodoma e Gomorra, seguramente. Elas pensaram, nosso pai é velho, nós não temos marido, nossos pretendentes a marido morreram também lá em Sodoma e Gomorra, nosso pai não vai ter descendência, o que a gente vai arrumar? Não, já sei, vamos embebedar ele, hoje deita uma com ele, amanhã deita outra, e a gente dá descendência ao nosso pai. E assim fizeram. Uma gerou, a este que foi por ela gerado, deu-se o nome de Moabe. A outra, no outro dia, gerou e deu origem aos povos amonitas. Olha aí os povos oriundos de Ló, nesse incesto, ainda que não por parte dele, de uma vontade objetiva, mas ele se embriagou e, enfim, aconteceu. Esse território, portanto, passou a ser a terra dos moabitas, campinas de Moabe. Deus também não permitiu que a nação de Israel possuísse, porque disse, de certa forma, pertence ao seu parente, lá os filhos de Ló, por essa situação terribilíssima, mas, enfim, aí eles deram a volta também no território, até chegar aqui. Os irmãos que acompanharam, aí, acho que aqui não tem ninguém que estava no domingo, eu preguei uma mensagem aqui domingo, e é interessante notar a importância exatamente do conhecimento da geografia bíblica para a aplicação da mensagem que eu trouxe. Depois os irmãos quiserem assistir, porque exatamente falei sobre isso. Os filhos de Israel, Gade e Ruben e meia tribo de Manassés, eles ficaram do lado de cá do Jordão e não quiseram atravessar o Jordão. Mas os que atravessaram o Jordão, tão logo atravessaram a primeira cidade com a qual se depararam,
lutaram e conquistaram foi Jericó. Então, é importante esse conhecimento de geografia. Você vai entender tudo isso. Ocorreu aqui, Edom, Moabe, essas terras aqui, fica com Gade, Ruben, meia tribo de Manassés, as demais atravessam o Jordão e aí começam a possuir do lado de cá. Daqui a pouco a gente vai falar de mais cidades ali e vamos explicar as possessões de quais tribos foram. Aqui uma imagem da Jericó moderna, né, atualmente, e uma outra imagem aqui também da Jericó moderna. Vamos à próxima cidade. Tá? Jericó continua hoje com este mesmo nome, porém pertencendo o seu controle não a Israel, mas aos palestinos. Está sob controle dos palestinos. A próxima cidade é Beit Lehem. Beit Lehem. Está aqui, ó, do hebraico, Beit, casa, Lehem, pão. Beit Lehem, casa do pão. Belém, como nós chamamos, não é? Belém encontra-se a 10 quilômetros a leste de Jerusalém. Muito próximo. 10 quilômetros também é uma distância pequena, não é? Que se vai facilmente, aí se desloca facilmente. É a cidade natal do rei Davi. Mais alguém famoso nasceu lá em Belém? Vocês conhecem mais alguém famoso? Hã? Alguém que vocês já ouviram falar o nome dele, assim, que nasceu lá em Belém? Vocês estão falando com o ouvido, com o nariz, com o quê? Eu não estou ouvindo a voz de vocês. Quem nasceu lá? Jesus. Jesus nasceu em Belém. Casa de pão é o que significa Belém na língua hebraica. Por sua posição geográfica, é uma fortaleza natural. Fica aí a quase 800 metros acima do nível do mar. 800 metros. A gente vai ver depois Jerusalém, em torno de 760. E a gente vem usando aí várias cidades aqui da nossa proximidade, aqui as cidades montanhosas aqui da nossa proximidade. E hoje eu consultando algumas, a cidade de Santa Maria de Jetibá. Você saindo aqui, Vila Velha, Cariacica, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, ela fica a 720 metros aproximadamente acima do nível do mar. Então você já tem uma boa referência. Santa Maria de Jetibá 720, Jerusalém é 760, Belém aqui 800. Então você tem uma ideia mais ou menos da sua altitude e por aí também uma noção do clima que se tem em essas cidades. Veja aqui, eu sei que é um pouquinho difícil de perceber, nossas referências sempre Mar Mediterrâneo, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. Pois bem, aqui foi a travessia, que mais ou menos está Jericó, mais adiante aqui, ó, Jerusalém, logo Belém está aqui. Então você tem Jerusalém e aqui um pouco abaixo, Belém. Nessa cidade nasceu, como nós já antecipamos, o nosso Salvador. Apesar de sua importância histórica, Belém foi sempre uma aldeia insignificante. O próprio Miqueias, quando profetiza o nascimento de Jesus, é pequena entre as cidades de Judá, é uma cidade, uma terra, vamos dizer assim, agrícola, uma terra para pastores, é uma pequena vila, uma pequena aldeia. Seus campos ainda hoje conservam a mesma fertilidade dos tempos bíblicos. Dá uma olhada aqui na moderna Belém. Você tem tipo um vilarejo com algumas casas ainda mantendo aquele formato rústico, preservado, e muitos campos ali de pastores com seus rebanhos. Então é uma cidade ainda que mantém as características da antiguidade, Belém. Bem próximo, está ali no sul, na terra da Judéia, próximo de Jerusalém, próximo de Jericó, são cidades próximas. Uma outra cidade que está ali nesse entorno, bem próxima, também famosa, é a cidade de Betânia. Enquanto Beit Lehem é a casa do pão, Beit Ânia é a casa dos figos. Então, sempre Beit. Ó, a gente daqui a pouco vai falar de Beit El, Betel. Beit é casa. Então, Beit Lehem, casa do pão, Beit Ânia,
casa dos figos, Beit El, todo mundo já sabe, Betel, casa de Deus. Na verdade, também Betânia não passava de uma aldeia nos tempos de Nosso Senhor. Achava-se localizada 3 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. 3 quilômetros, uma caminhada que talvez a gente caminhe isso daí, não falo nem de quem vai sair para caminhar. Eu faço isso, algumas outras pessoas fazem, mas independente. Talvez você dentro da sua casa vai aqui, vai ali, vem cá, vai. Você andou 3 quilômetros num dia. Isso é uma distância. Foi na padaria lá 3, 4 vezes comprar pão, aí o pão tá bom, vou lá de novo. Aí tal, aí de tarde vai mais 2 vezes. Você pensou que não, já andou 3 quilômetros. É perto, muito perto. Principalmente para aqueles dias que não tinha muitos meios de locomoção, eles andavam mesmo. Naquela época lá, irmão, não tinha sedentarismo, não. Ou vai. Vai fazer o quê? Vai esperar o busão? Vai pegar o mototáxi? Vai pegar o motoruber? Né? Não tinha, não. Tinha que ir a pé mesmo. Então, era normal essas caminhadas aí. 3 quilômetros? Não é nada. Tanto é verdade que olha quem morava lá em Betânia. Lázaro, Marta e Maria. Foi nesse lugarejo, talvez os irmãos não sabiam dessa informação aqui, ó. Betânia foi de onde Jesus ascendeu aos céus. Foi lá de Betânia. Aí vem a gente pensar, ele subiu de Jerusalém. Não. Mas era tão perto, que Jesus realizava as suas atividades em Jerusalém. Aí ele ia para Betânia, pernoitava lá na casa dos seus amigos. Aí o dia amanhecia, ele voltava para Jerusalém. Aquele episódio da maldição da figueira, Jesus está em Jerusalém, ele vai para Betânia, aí ele amaldiçoa a figueira, no outro dia ele volta, passa lá de novo, indo para Jerusalém. Aí, aquela figueira que o senhor amaldiçoou ontem, porque era um trajeto assim, comum, ia, voltava. Veja bem, o texto bíblico, eu coloquei aí, Lucas 24, do versículo 50 ao 53, está escrito: e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles, e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para onde? Para Jerusalém. Como é que começa? Levou-os fora, saiu de Jerusalém e levou-os até Betânia. De lá ele é assunto aos céus. E adorando, eles tornaram para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Betânia, está aqui, muito perto mesmo. Olhando assim, você confunde Betânia com Jerusalém. Vocês lembram, eu falei, quando a gente estava dando a aula aqui sobre os rios, eu falei e a gente falou também quando tratou sobre os vales, porque antes tinha um rio, depois tornou-se apenas um grande vale que divide exatamente os montes de Jerusalém, o Monte Moriá, o Monte Sião, do Monte das Oliveiras. Quem lembra o nome desse vale? Pode consultar aí, olhar lá atrás, que era um ribeiro. Começa com C, Cedron, o Vale de Cedron, ou Ribeiro de Cedron. O ribeiro não existe mais, o vale ainda está lá. Então você tem Jerusalém sobre esses montes, o Sião, o templo sobre o Moriá, aí você desce o Vale do Cedron e defronte dele o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras já estava dentro do território de Betânia, já pertencia a Betânia. Jesus ia muito orar lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, que pertence ao Monte das Oliveiras. Está dentro do território de Betânia. Então Jesus ia lá, voltava cá, ia lá, voltava cá. Era muito próximo. O que dividia um do outro era só praticamente esse vale, o Vale do Cedron. Próxima cidade, esta aqui já um pouco mais distante. Olha, eu falei aqui, todas bem no sul
tá? A gente pensar na divisão do reino, aqui eu vou passar essa linha imaginária, aí no norte, lá quando o reino dividiu, o reino do norte, Israel, no sul, Judá, aí você tem em Judá as principais cidades, citei aqui, Jerusalém está ali, Jericó está ali, Betânia está ali, Belém está ali, mais ao sul, aqui é onde estava o grande deserto da Judéia, o deserto do Neguev. Aí você tem a cidade de Beersheba, ou Berseba, é lá no extremo sul. Então, agora a gente vai sair um pouco dessas cidades aqui do sul. Vamos subir um pouquinho, vamos dizer assim, para o meio do país. Aí você vai ter a cidade de Betel. Beit-El. Qual é o significado de Betel? Casa de Deus. Betel, casa de Deus. Betel, ela é mencionada 65 vezes nas Sagradas Escrituras. Betel acha-se no centro da terra de Canaã, a 19 quilômetros ao norte de Jerusalém. Seu nome foi lhe dado por Jacó. Lembra do episódio? Jacó está lá, cidade Luz, como ele chamava antes, depois muda o nome da cidade Luz para Betel, em virtude exatamente da experiência que ele tem ali, né? O sonho da escada, ele deita, dorme, é o texto que a gente já conhece. E aí, quando ele acorda, depois do sonho dos anjos, verdadeiramente Deus está neste lugar, e eu não sabia, pelo que ele batizou aquele lugar de Betel, casa de Deus, por conta dessa experiência. Então, outrora chamava a cidade de Luz. No tempo dos juízes, a cidade teve o privilégio de abrigar a Arca da Aliança. Fazia jus, então, ao significado do seu nome. Era, de fato, a casa de Deus, né? A Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus. E como ela ficou por muito tempo, no período dos juízes, em Betel, então a casa de Deus estava recebendo o Deus da casa, representado pela arca. Muitos episódios, tá, meu irmão? Betel, muitos episódios bíblicos ocorrem em Betel. Por exemplo, Amós exerceu o seu ministério em Betel. Pelo que diz o profeta, foi esta cidade um importante centro comercial onde residiam muitos ricos. Lembrando que Amós, ele era oriundo do sul. Deus o chama lá do sul para ele lá para o norte profetizar. E nessa ida ele profetiza lá em Betel. E aí o sacerdote de Betel, chateado com as mensagens de Amós, fala: rapaz, sai daqui, vai profetizar lá em Judá, você é de lá do sul, o que você está fazendo aqui? Aí ele diz: rapaz, eu não queria profetizar nem no sul, nem no norte, nem no leste, nem no oeste, eu estava quieto cuidando dos bois, eu era boieiro e cuidador de sicômoro. Estava lá na minha, dizendo aqui no popular. Foi Deus que foi lá onde eu estava quietinho e disse: agora você vai lá para Betel e profetiza lá. Eu estou aqui porque Deus mandou, não é porque eu quero, não. Não fui eu que pedi para vir para cá, não. Ele trouxe uma mensagem dura para Betel e aí deixou o pessoal lá bem chateado. Infelizmente, com o passar do tempo, Betel se fez notória pela sua iniquidade de seus moradores. Quando houve a divisão do reino, irmãos, um fato muito triste marca Betel, e eu vou falar aqui agora, antes deixa eu mostrar no mapa. Então, aqui mais o centro. As cidades que eu falei há pouco estavam aqui mais para o sul. Betel está aqui mais na região central. Ela passa praticamente em cima da linha divisória quando houve a divisão do reino. Betel fica ali na linha divisória praticamente, porém, dentro do reino do norte, pertencendo ao reino do norte. E aí, é interessante a gente saber disso, por quê? Quando o reino foi dividido, lá na época do filho de Salomão, Roboão, Deus vai punir os pecados de Salomão no seu filho Roboão, com a divisão do reino. Como Deus havia prometido a Davi que descendentes dele se assentariam no trono, então Deus não tirou de todo o reino dos descendentes de Davi, mas rasgou o reino, dividiu em 12 partes, dando 2 partes, ou seja, Judá e Benjamim,
sobre a administração da dinastia davídica, os filhos de Davi, e as 10 outras tribos, aí você pega Manassés, Efraim, Zebulon, Naphtali, Dan, Azé, Manassés, já falei aqui, Ruben, Gade, etc. Todas essas ele entrega, então, a Jeroboão. Essas 10 tribos do norte, entregues a Jeroboão, permanecem com o nome de Israel. As tribos do sul, Judá e Benjamim, ficam com o nome de Judá, que era a tribo mais forte, de onde Davi era oriundo e de onde, então, os reis se originavam, né? De onde a dinastia real estava sempre ali assumindo o trono. Muito bem. Deus entrega, portanto, 10 tribos, o reino do norte, na mão de Jeroboão. Só que Jeroboão, olha que situação, irmãos. É difícil até da gente entender essa atitude de Jeroboão. Por quê? Ele era um servo de Salomão. Ele foi exilado, inclusive, lá no Egito. Quando Salomão morre, ele descobre da morte de Salomão, ele volta. Quando ele volta, ele consulta o Roboão, filho de Salomão, para que este reduzisse a carga que estava sendo imposta ao povo. Aí você conhece a história, o Roboão diz, volta depois, eu vou consultar aqui o pessoal, o que eles acham, o que eles me dizem. Aí pega conselho com os mais antigos, é melhor você reduzir a carga mesmo, e o povo fica com você. Aí ele pega o conselho com os mais novos, que cresceram com ele, fala, que conversa, nada, reduz não, aumenta. Fala para ele, vocês estão achando que o meu pai colocou imposto pesado? Vocês vão saber agora o que é imposto pesado. A cintura do meu pai é tão larga quanto o meu dedo mínimo aqui, eu sou mais grosso que ele. Mais ou menos essa palavra. E aí, com isso, o reino se dividiu e Deus entrega de presente 10 tribos ali ao Roboão. Só que, olha a mentalidade do Roboão. O Roboão pensa assim, só que tem uma coisa. Jerusalém está lá no sul, terra de Benjamim. Benjamim e Judá ficou com Judá. O templo está lá, em Jerusalém. Deus ordenou que 3 vezes no ano o povo tem que subir a Jerusalém para adorar. Esse povo vai lá em Jerusalém adorar. Vai que eles resolvem ficar do lado de lá mesmo e depois se levanta contra mim e aí me tira Olha, a mentalidade, Deus deu a ele o reino. E ele está preocupado se o povo vai tirar dele aquilo que Deus deu. Isso é muito sério, irmãos. Pior do que esse pensamento é a atitude que ele vai ter para tentar manter o que Deus deu. Isso é muito... a ideia dele, já sei o que eu vou fazer. Para o povo não precisar descer lá para Jerusalém. Descer, que eu falo ali, é no sentido de sair do norte para o sul, que, na verdade, Jerusalém era lá em cima, então tinha que subir. Mas, saindo do norte para o sul, o pensamento dele, para o povo não ir lá para Jerusalém, eu vou colocar lugares de adoração aqui no nosso espaço do Reino do Norte. Eu não vou colocar um só, não. Vou colocar 2. Aí ele coloca um em Dan, que é lá no extremo norte, e o outro em Betel, que é, para o reino do norte, seria o extremo sul, visto que é a divisa. Pensamento dele, se o pessoal morar por aqui, desce aqui a Betel e adora. Se morar mais para cima, vai lá para Dan e adora. E ninguém precisa ir para Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia, vocês lembram quando o reino ainda está unido, e Deus levanta Samuel, e aí Deus usa Samuel para profetizar o que aconteceria com a casa de Eli, e acontece, e aí depois todo Israel, o texto vai dizer assim, e todo Israel, desde Dan, até onde? Até Berseba. Aí você está falando aqui, de Dan até Berseba. Se fosse o Brasil, nós diríamos... extremo norte, do Oiapoque, até onde? Até o Chuí, do Oiapoque ao Chuí, não é assim que a gente fala? Que é do extremo norte ao extremo sul do país, do Oiapoque ao Chuí. Lá eles diziam, de Dan, extremo norte, a Berseba. Só que quando o reino dividiu, o extremo sul do reino do norte passou a ser Betel. Aí ele coloca um bezerro de ouro lá em Dan, um bezerro de ouro lá em Betel,
e diz: aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ninguém precisa ir a Jerusalém adorar, não. Basta quem está mais para o norte adora em Dan, quem tiver um pouquinho mais do sul de Israel, adora em Betel. E isso, irmãos, marcou o reino do norte de uma maneira que nenhum, mas absolutamente nenhum rei do norte prestou para nada. No sul ainda de vez em quando aparecia um Josafá da vida bom, aparecia um bocado ruim, daí a pouco vinha ali um Josias bom, vinha mais um monte ruim, aparecia um Ezequias bom, um monte ruim, ainda de vez em quando tinha um alívio, mas no norte só tinha gente ruim. Era da estirpe de Acabe, de Onre, de Jeroboão, era só gente ruim, porque o pessoal caiu nessa idolatria aqui. E aí Betel ficou marcado com um lugar de adoração a bezerro de ouro, casa de Deus. É para a gente dar uma mensagem, não dá não? Começou como casa de Deus, e agora o povo vem para adorar o quê? Bezerro de ouro. Se você colocar na ponta do lápis hoje, tinha lugar que o pessoal ia no culto para adorar a Deus. Hoje, se você não convidar um bezerro de ouro aí para vir, o povo não vem, não. Ó, convidamos aí o bezerro de ouro, com presença confirmada do bezerro de ouro. Aí, rapaz, aí você tem que espalhar cadeira, botar telão, vender ingresso a R$50. O primeiro lote acabou, vamos... Eu estou pegando baixo, né? Eu estou por fora falando R$50. Eu sei que tem lugar que o bicho é mais bruto mesmo para ver o bezerro de ouro. E acabou o primeiro lote, e aí o segundo lote. Quem quer ficar mais pertinho do bezerro de ouro ali, tocar no pé dele? Eu estou inventando bobagem ou tem esse negócio por aí mesmo? É isso aí mesmo, irmão. Mas um dia foi Betel, casa de Deus, hoje é a casa do bezerro de ouro. Se você tiver coragem, faz o esboço e prega aí numa igreja de uma cor diferente que tem por aí afora. Cesareia, vamos para a próxima cidade. A cidade dos imperadores. Situada na costa do mar Mediterrâneo, a 33 quilômetros ao sul do Monte Carmelo, chama-se hoje Kaisarit, ou Kaisaric. Ela se acha precisamente acima da linha que demarca os limites entre Samaria e Galiléia, na principal rota que vai de Tiro, cidade de Tiro, ao Egito. Mais uma vez, o mapa é fundamental. Cesareia, aqui o porto de Jope, né, porque marca aquela história de Jonas, a sua fuga de Deus, o retorno, o grande peixe, o cospe ali. A gente já viu isso, que não foi lá em Nínive, mas possivelmente no mesmo lugar. Cesareia está um pouquinho mais para cima. Então, é uma cidade costeira, está na costa, está à beira-mar. Essa cidade ela foi construída, principalmente nos dias do Novo Testamento, para abrigar ali os imperadores quando passavam por aquela região. Ela já foi construída com essa finalidade. Não por acaso deram a ela o nome de César, Cesareia, em homenagem aos Césares, aos imperadores. Cesareia foi edificada por Herodes o Grande em honra ao imperador. Era a capital romana da Judéia. Quando o imperador vinha para lá, ele não ficava no meio do tumulto, da confusão lá em Jerusalém. Jerusalém era muito agitada, era briga, era confusão, fariseu. Não, ele ficava lá na beira-mar, na beira da praia, lá em Cesareia, e mandava os procuradores resolver os pepinos lá. Vai para lá Pilatos, vai para lá. Eram os procuradores romanos que tinham que resolver a situação nas cidades ali que tinha mais tensão política, cultural, religiosa e tal. César já ficava mandando o comando numa cidade mais tranquila, mais aprazível. Então, Cesareia tornou-se a capital romana, servindo de residência aos reis herodianos, aos governadores, procuradores romanos. Ficavam por ali e, de vez em quando, como a gente já mostrou, tinha que resolver os problemas lá em Jerusalém e as outras cidades do entorno. Félix e Festo aí moravam. Lembra do episódio em que Paulo ele é preso, acusado falsamente de ter levado para o templo
gentios estavam acusando Paulo de introduzir no ambiente de templo os gentios. E aí prenderam ele, os romanos o seguraram, o pessoal queria apedrejá-lo, matar, e aí ele, opa, sou cidadão romano, então você está sob a custódia de Roma. Você vai ter que comparecer diante do procurador romano aqui. Procurador está onde? Está lá em Cesareia. Transfere ele para Cesareia. O pessoal arrumou ali uma emboscada, queriam pegar ele, apedrejar quando isso acontecesse. Ele é informado, então ele sai no meio da noite. Quando o pessoal que arrumou a emboscada chegou, cadê ele? Não, já foi transferido, já está lá em Cesareia. Se quiser, compareça diante dele lá. Ele vai lá, fica lá, comparece diante de Félix, de Festo, depois vem o Herodes Agripa, até que Paulo apela para quem? Apela para o César. Sou cidadão romano, quero ser julgado pelo César. E é exatamente, portanto, daqui, Cesareia, que ele vai a sua viagem até Roma, onde ele vai ser julgado lá, e ele é preso, depois é solto, depois preso de novo, e ali a vida dele encerra, ele é decapitado. Então, ele sai de Cesareia, vai aportar aqui, na região de Tiro e Sidom. Sempre eles iam navegando, margeando a costa, né? Não era aquelas embarcações de hoje que vai enfrentar o mar aberto. Então, eles sempre ficavam margeando a costa para haver alguma situação, como houve mesmo, naufrágio, foram parar numa ilha, que é a ilha de Creta, depois naufragaram na ilha de Malta. Na verdade, de Creta eles invernaram. Depois o naufrágio na ilha de Malta, para depois esperar um outro barco vir, igual o ônibus quando quebra, né? Tem que esperar o outro ônibus vir para pegar a turma do primeiro que quebrou. Aqui era assim, quando o barco, quebrava. E agora? Não, daqui a 6 meses está passando um outro barco aí. Vamos ficar aqui pela ilha, ver o que dá. Era assim mesmo. Aí vinha outra embarcação depois, e aqui era uma embarcação que estava levando prisioneiros lá para Roma. Então, foi uma situação muito difícil. Mas Paulo é usado por Deus ali em Malta. Deus usa ele para curar o pai do líder ali daquela região. Tem o episódio da víbora que o morde, o pessoal acha que ele ia morrer, não morre. Enfim, só para a gente entender como é que a história está se desenrolando em torno dessas cidades. E daqui, finalmente, ele sobe, então, para a Cilícia e tal, entra nessa botinha aqui, que é a Itália, até chegar lá na capital, Roma. Cesareia, como nós apontamos, está aqui, e Roma, aqui. Hoje ainda existe lá Cesareia, as ruínas de Cesareia. É um lugar muito visitado, principalmente por arqueólogos. E ela construiu, à época, como era uma cidade para os Césares, e eles gostavam muito de espetáculos, shows, eles construíram lá um anfiteatro que existe ainda hoje. Cesareia tinha um grande anfiteatro, rusticamente construído, como o Coliseu Romano, à época, rusticamente, mas, de vez em quando, tem alguns shows, espetáculos lá, de todo tipo, irmão, de todo tipo, claro. Mas, se você, por exemplo, procurar no YouTube, você vai encontrar a apresentação de bandas famosas aí de música gospel internacional, vamos chamar assim, né? Hillsong e tantos outros já fizeram aí apresentações em Cesareia. Um outro evento marcante de Cesareia está aqui, em Cesareia, o rei Herodes Agripa foi julgado por Deus quando discursava e aceitava honras como Deus. Aí está lá em Atos 12, do 18 ao 22. Ele fez um discurso aqui e o pessoal... Irmão, você tem que ler e entender a história ali. Havia um conflito entre Herodes e os habitantes dessa região. Só que o pessoal dessa região estava sofrendo muito com escassez. Alguns estavam até passando fome, exatamente por causa do embargo econômico, que é a mesma coisa que a gente vê hoje, irmão, no mundo. Você não inventou agora, não. Essas coisas já existiam lá. Então, o imperador ele pressionava, e agora ali o procurador da região, que era o Herodes, pressionava o povo, não mandava suprimento, não mandava nada, e o povo estava ali à míngua. Só que o Herodes foi lá para fazer um grande discurso, se vestiu bonito, uma veste de púrpura, escarlata e tal. Ele foi discursar, e o povo pensou, a gente tem que adular o governador aí, para ele
começar a liberar, tirar os embargos do nosso lado e nos ajudar. Como é que a gente vai bajular ele aí, para ele, né, ficar empolgado com a gente? Já sei, quando ele começar a falar, a gente começa a bradar: isso não é voz de homem, isso é voz de Deus. Isso não é um ser humano qualquer falando, isso é a própria divindade, é mais ou menos isso mesmo. E o povo começou a bradar: isso não é voz de homem, é voz de Deus. E o Herodes fez o quê? Ao invés de, que conversa é essa, que voz de Deus? Não, tomou a glória para si. E como é que ele morreu? Como é que ele morreu? Comido de bicho, né? Porque não deu glória a Deus. Não é porque ele não foi lá no culto e ficou o culto calado sem dar glória a Deus, não, irmão. Tem os pregadores: não, irmão, se você não der glória a Deus, olha o Herodes lá, hein? Você vai ser comido. Glória a Deus, glória a Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, irmão? É claro, a gente glorifica a Deus no culto, mas a forçação de barra. Dizer que o seu irmão veio no culto, está um pouquinho naquele dia, não está... Não, se você sair desse culto hoje sem dar um glória a Deus, Deus te mata aí agora comigo. Não é esse tipo de ameaça. O não ter dado glória a Deus é ter tomado para ele a glória que é exclusiva de Deus. Ele pegou para si a glória que não era dele. Alguém falou que ele era Deus. Sou mesmo, é isso aí mesmo, é verdade, sou Deus. É Deus? Você é divino mesmo? Então, vou mandar um vermezinho assim, vamos ver se você é Deus mesmo. Morreu. Ué, você não era Deus? Um bicho acabou com você? Mas não era Deus. Foi isso que aconteceu. E lá, em Cesareia. Próxima cidade, Emaús. Emaús, outra cidade famosa pelo encontro inefável que houve ali, né? Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, era na verdade também uma vila. Foi aí que o Senhor ressurreto mostrou-se a 2 discípulos, quando triste deixaram Jerusalém, pensando que Jesus estava morto, né? Ainda estava morto, né? De fato morreu, mas achavam que ainda estava morto, mas na verdade Jesus já havia ressuscitado. Então, Emaús não tem muita expressão a não ser por esse episódio. Então, aqui Jerusalém, aqui Emaús. Eles saem de Jerusalém, vai para Emaús, quando descobre que Jesus está vivo, eles voltam correndo para Jerusalém. Não vou me estender muito aqui, porque é apenas essa história, os irmãos podem ler lá. Próxima cidade, Hebrom, onde foi Davi coroado rei. Eis o primeiro nome dessa cidade, Kiriat Arba. Encontra-se Hebrom a 32 quilômetros ao sul de Jerusalém e a 1.000 metros acima do nível do mar. Olha, irmão, aquelas cidades eram lá em cima mesmo. Eu acabei há pouco de dar como referência aqui Santa Maria de Jetibá, 720 metros. Estamos falando de cidade, Jerusalém, 760. Há pouco falamos aqui de Belém, 700. Agora, Hebrom, 800. Você acha que aquele pessoal subia essa cidade aí, 700, 800, que de caminhonete 4x4, é? Era andando a pé mesmo, e puxando animal com um monte de carga. Subia lá, não era fácil a vida desse pessoal, não. Também não tinha obesidade naquela época, não, acredito que não. Tinha que andar isso tudo, o tempo todo, para aqui, para lá, para cá, subir, e levando animal, e levando carga e peso. Não tinha sedentarismo naquela época, não. Abraão morou ali naquelas redondezas. Em Hebrom, foi o filho de Jessé ungido rei sobre Israel. Ela é tida como a primeira cidade de Davi. Vamos aí a esse mapa. Referência sempre aqui, o Mediterrâneo, o Mar da Galileia, desce o Jordão, o Mar Morto, mais ou menos aqui no sul do Jordão, quase desaguando. Você atravessa para cá, e você tem a cidade de Jericó, Jerusalém, etc, etc. Então, a cidade de Hebrom fica ao sul de Jerusalém. Jerusalém está aqui, Hebrom, 33 quilômetros mais ao sul. Está aqui. Essa coloração assim um pouquinho mais amarronzada é porque é região montanhosa, tudo aqui, ó. Subir as cidades aqui é tudo montanhosa. Então, aí está. Uma imagem mais moderna de Hebrom é assim, ó. Também mantendo aquela arquitetura, vamos dizer assim, bem rústica, antiga, mantendo boa parte do seu território como era na antiguidade.
mas uma cidade histórica, cuja sua história está diretamente entrelaçada ao coração da história de Israel. Davi reinou ali, mas está sob a administração de quem? Dos palestinos. Próxima cidade, Nazaré, a cidade onde o nosso Senhor foi o quê? Criado. Situada no monte, 400 metros acima do nível do mar, Nazaré encontra-se, aí agora já ficou distante, né? 170 quilômetros lá ao norte de Jerusalém. No tempo das chuvas, as encostas na cidade eram cobertas por lindas flores. E aí, por isso, a cidade tomou esse nome, Nazaré, que significa florescer. Então, vamos aqui ao mapa para a gente mais ou menos ver. Mar da Galileia, nossa referência, aqui o Jordão, o mar, o rio, Mar Morto. Nazaré está bem lá no norte. Aqui, Mar da Galileia, aqui Nazaré está aqui. Jesus Cristo foi criado nessa cidade. Por isso é que ele era conhecido como Nazareno. Então, duas pontuações que eu faço aqui. A primeira, o pessoal chama Jesus Nazareno, 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 quando falaram até lá para o Natanael, Nazareno. Poxa, mas todo mundo sabe que não vem coisa boa lá de Nazaré. Como é que Messias Nazareno? Ele achou que Jesus era natural, né, de Nazaré, tinha nascido em Nazaré, mas Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu aonde? Em Belém, onde a profecia disse que o Messias nasceria. Ele nasceu em Belém. Só que lembremos, quando ele nasce em Belém, aqueles sábios que foram a Belém para adorá-lo, o rei Herodes esperava que esses sábios voltassem e dissessem a Herodes o local do nascimento daquele que havia nascido para reinar. O Herodes queria matá-lo. Quando ele percebeu que os sábios voltaram por outro caminho, a Herodes falou, já sei, vou fazer o seguinte, vou mandar matar todas as crianças de Belém. De uma certa forma, eu vou alcançar esse tal aí que é dito que nasceu para reinar. Só que Maria e José foram divinamente avisados pelo anjo que isso haveria de acontecer, e eles saem de de Belém, e eles vão para onde? Para o Egito. Ficam lá no Egito. Até que o Herodes o Grande morre. Quando Herodes morre, chegou o WhatsApp do céu lá, o anjo. Herodes morreu, pode voltar para o território de Israel. Eles voltam, mas não para viver ali, nem em Belém, nem em Jerusalém. Então, eles resolvem ir lá para o norte do país, para Nazaré. Então, Jesus ele é criado ali em Nazaré. Ele cresce em Nazaré, mas ele é natural de Belém. Mas como ele cresce ali, o pessoal confunde, achando que ele era nazareno por ter nascido em Nazaré. Primeira pontuação. A segunda, eu já vi gente cometer o absurdo de dizer que Jesus era chamado de Nazareno porque ele tinha voto de Nazireu. Tem nada a ver Nazireu com Nazareno. Nazireu, lá lembra o voto de Nazireu do Sansão? Voto de nazireado, nazir, era um voto que a pessoa não cortava o cabelo, não bebia bebida forte, não tocava em corpo morto, para manter a sua pureza e seu voto com Deus. Nazireu. Nazareno é outra coisa, tem nada a ver, tem a ver com a cidade de Nazaré. No caso de Jesus, não por ter nascido, mas por ter sido criado, chamava ele de Nazareno. Então não confunda, mas eu já ouvi. Ele era chamado Nazareno porque tinha voto de Nazireu e... Até 1948, Nazaré era controlada por muçulmanos, mas em julho de 1948 passou ao domínio dos israelenses. Está aí uma vista aérea da atual cidade de Nazaré. Aproximando aqui a região da vila ali, né, mais próxima assim, parece muito com Portugal, tá? Assim com algumas vilazinhas ali de Portugal, parece um pouquinho. A administração aqui israelense. Próxima cidade, penúltima que nós vamos falar aqui é Cafarnaum, a cidade que recusou
o Messias. Cafarnaum, a gente sempre pensa muito em Jerusalém, 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 mas a sede, e de repente eu pergunto isso na prova, então preste atenção, a sede, a base, o quartel-general do ministério de Jesus não era Jerusalém. Era qual cidade? Cafarnaum. Ali que ele escolheu os seus principais discípulos, ali que ele fez os maiores milagres. Ele fez milagre em Jerusalém? Fez milagre em Jericó? Fez, mas Cafarnaum, a ponto dele dizer, Cafarnaum, aí citou outras cidades, se lá se fizesse os milagres que se fizeram em ti, a cidade toda se converteria em pano de saco. Por isso vai vir maior juízo sobre vocês, pelo tanto de milagre que ele fez lá. Então, Cafarnaum foi escolhida por Jesus para ser o centro do seu ministério. Seu nome significa aldeia, né? Cafar é aldeia de Naum. Então, Naum, provavelmente o Naum mesmo, aquele profeta menor do Antigo Testamento, ele era daquela região. Provavelmente o nome da cidade era em homenagem a ele, aldeia de Naum, Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus passou 18 meses realizando grandes milagres, sinais e maravilhas. Seus habitantes, entretanto, recusaram acolhê-lo. Conforme as palavras do Senhor, Cafarnaum desceria ao inferno. Foi o que aconteceu. Nunca mais ela foi edificada. Perceba, eu falei de Nazaré, existe hoje lá, Belém está lá, Jerusalém está lá. Cafarnaum não tem mais essa cidade. Ela realmente foi destruída, mas, principalmente no juízo final, os habitantes daquela região vão ter um juízo bem pesado, porque Jesus ficou ali 18 meses, fez muitos sinais. Naquela região ali, coloquei no mapa o Mar da Galileia, aqui, o Mar da Galileia, Cafarnaum, está às margens do Mar da Galileia. Jesus andou no Mar da Galileia, Jesus fez peixes ali, saía, joga a rede aí do lado direito, muito peixe ali na região de Cafarnaum. Enfim, para vocês irmãos terem uma ideia aqui, está aqui todo o Mar da Galileia. Então, você tem essas principais cidades aqui, Tiberíades, Jesus fez milagres aqui, multiplicação de pães e peixes, Magdala, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, onde habitavam ali os pescadores, André, Tiago, João e Pedro, mas Cafarnaum foi a base ministerial de Jesus. Interessante até a gente perceber isso daqui, porque numa ocasião que Jesus multiplicou os pães e peixes, e ele mandou os discípulos atravessar o mar, e ele sobe para orar, e depois ele vem andando sobre as águas, é um fantasma e tal, não, Pedro vem e tal, afunda, pega ele, entra no barco, atravessa. Quando o pessoal que comeu os pães e peixes, cadê Jesus? Foi lá por outro lado. Aí eles deram a volta e vão andando até lá. Então, era possível fazer essas rotas por terra, né? Dar a volta no lago. Mas Jesus, ele geralmente fazia esse trajeto de barco. Aqui está Cafarnaum. Vou dar aqui uma outra imagem para a gente ter aqui. Então, aí está esse piscinão aqui. É o Mar da Galileia, esse piscinão. Aí está lá o Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Magdala, Tiberíades, Caná da Galileia, Nazaré, essas cidades todas. O Monte Tabor, que é o monte provavelmente da Transfiguração, Naim, onde Jesus ressuscita o filho ali da viúva de Naim, está tudo aqui. Jesus, a maioria dos milagres dele foi nessa região aí. Atravessou para o outro lado, curou o gadareno, libertou o gadareno, volta para cá, a filha de Jairo ressuscitou. Irmão, muitos milagres aí. E o povo duro. Pouca gente converteu ali. Então, o juízo vai ser pesado. Última cidade para a gente fechar aqui, Samaria. A cidade marcada pelo desprezo. A cidade construída por Omri, pai de Acabe. Por aí você já vê que o negócio não é bom, né? Olha quem construiu. Encontra-se a 60 quilômetros ao norte de Jerusalém. Também uma cidade elevada, 400 metros acima do nível do Mediterrâneo. Então, o nosso mapa ali, nossa referência sempre, Mediterrâneo,
naturalmente aqui, ó, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, Jerusalém aqui pertinho. Aí você sobe, Samaria. O Betel estava mais ou menos aqui, quando houve a divisão do reino, tornou-se capital, mas aí depois a capital foi transferida para Samaria, quando Onri, ele constrói a cidade, transfere o reino, depois vem Acabe, e aí Samaria passa a ser a capital do Reino do Norte. Está aqui a distância, aí, aproximadamente 60 quilômetros. Como eu antecipei, depois da divisão dos reinos, Samaria passou a ser a capital do reino de Israel. Para a cidade foram transportados, após o cativeiro israelita, povos estranhos, que juntamente com alguns hebreus deram origem aos samaritanos. Que já é outra história, né, para a gente compreender que quando houve o cativeiro assírio, deixa eu mostrar aqui, aqui está o reino dividido, ó. Aqui verdinho aqui é o reino do sul, Judá, com a capital Jerusalém. O restante aqui era o reino do norte, capital Samaria, está aqui. Quando os assírios vieram e dominaram e conquistaram Israel, eles pegaram os habitantes, principalmente das capitais, no caso a capital de Israel era Samaria, e eles espalhavam pelas outras nações que eles conquistavam. Então, pega aqui, você vai para Sefarvaim, vai para Arpade, vai para outra cidade. Pega o povo lá de Sefarvaim, de Arpade, coloca dentro de Samaria, que eu conquistei. Por quê? Porque você pega povos misturados, cultura misturada, culto a divindades diferentes. Esse povo não se une para poder lutar contra o império dominante. Porque você não pega um povo e une ele, você separa, divide, joga para cá, joga para lá, joga para lá, joga para cá. E aí você descaracteriza o quê? A cultura, a identidade, a nacionalidade, a identidade religiosa. E com isso, Samaria, de fato, ficou totalmente descaracterizada aqui. O reino do sul aqui, capital Jerusalém, e lá o reino do norte, capital Samaria. Com essa descaracterização, essa quebra da identidade nacional, os próximos que vão nascendo ali em Samaria, já vai nascendo com essa mistura. Já não é mais um povo unificado ali, com uma origem única, mas é misturado, então tornaram-se aí chamados samaritanos. E aí Jerusalém, pelo menos, vai para o cativeiro, é levado todo Judá. Quando volta todo mundo, eles conseguiram, de certa forma, manter ainda a sua identidade. E aí eles não queriam misturar com o samaritano, porque eles não mantiveram a identidade, viraram mestiços, mesclados. Tanto é que eles nem iam para Jerusalém para adorar, não podia, era tido como gentil. Não vem para Jerusalém, não é bem aceito aqui. Você conhece a história, o pessoal que ia lá do norte para o sul, passava para o outro lado para não pisar dentro do território de Samaria. Jesus é quem quebra isso quando vai lá na terra deles, conversa com a mulher samaritana, enfim. Aqui não vou entrar muito na história, só para a gente entender a geografia, a localização aí. As estradas da Terra Santa. Aqui eu vou só passar. Na era patriarcal já havia estradas cruzando a Terra Santa em todas as direções. No início eram trilhos. Passados alguns séculos, carros de ferro já trafegavam pelo território israelita sem qualquer dificuldade. Após a conquista dos romanos, foram construídas muitas estradas pavimentadas para o rápido deslocamento das tropas. Que estradas são essas? Principais eram 4. A primeira, chamada de Via Maris. Por quê? Porque passava ali pelo litoral. Ligava Damasco a Toleimada, atravessava todo o território israelita, passando por Cafarnaum e Genezaré. A estrada, aliás, a Via Maris é que pegava o interior e levava para o mar. A estrada da costa, sim, essa era a que vinha pelo litoral. Também conhecida como o caminho dos filisteus. Lembra das cidades dos filisteus? Sempre ali pertinho do mar. Então, ligava o Egito à Terra Santa. Tinha mais de 120 quilômetros de extensão. Por essa estrada passou Jesus mais tarde, Paulo também a percorreu. Próxima estrada, a do leste, era uma excelente via de comunicação entre Jerusalém e Betânia, né? Para lá e para cá. Os judeus que moravam na Galileia iam adorar no templo, tinham de percorrê-la. Por essa estrada passavam provavelmente Saulo e seus companheiros.
quando estavam indo para Damasco atrás dos cristãos. Finalmente, a estrada do centro, que cortava o país pelo seu centro, né, pelo meio. Ligava Jerusalém ao sul do país. Na realidade, tratava-se de duas estradas, que ao chegar ali em Hebrom, fazia uma bifurcação, uma ia em direção a Gaza, lá para o próximo do mar, e a outra ia para Berseba, a região do deserto, Beersheba, que a gente já mostrou um pouco semana passada. Bom, para nós finalizarmos a nossa aula, vou falar da última cidade, que naturalmente é a principal de todas. Por essa razão, dedicamos aí um capítulo só a ela. Jerusalém, a capital eterna de Israel. Jerusalém. Jerusalém, um monte sempre bendito. Aqui algumas imagens: cidade edificada sobre o monte Sião, o templo sobre o Moriá. Aqui uma outra imagem bacana, o nome aqui escrito em hebraico, né, daqui para cá, Ierushalaim, Ierushalaim. A gente vai ver aqui, ó, Jerusalém, aí escrito daqui para cá, Ierushalaim. Já transliterei aqui, Ierushalaim, é como é chamada. O seu significado em hebraico, Ierushalaim, ó, Shalom, a gente fala, né? Shalom Adonai, Shalom, paz do Senhor. Então, Shalaim. O laim aqui no final é porque é plural, é muita paz. A gente diria pluralizar paz. Então, Shalaim é muita paz. E Ieru é habitação, é um lugar. Que paradoxo, né? Lugar de paz, habitação de paz, Jerusalém. Parece que o que menos tem lá é o quê? É paz, né? E aí você, poxa, mas por que desse paradoxo? Por que que uma cidade chamada habitação de paz é um dos lugares do mundo onde menos se tem paz? Eu já disse a vocês várias vezes que a questão ali é o quê? Espiritual. Espiritual. E tanto é espiritual que a cidade da paz, ou a habitação da paz, não tem paz, porque eles rejeitaram o príncipe da paz. Mas quem é que vai reinar lá no milênio? É exatamente quem? O príncipe. E no milênio lá vai ter paz. Vai ser a capital mundial. Vai ser a capital de todo o planeta. Jesus vai reinar sobre o mundo inteiro no milênio, a partir de Jerusalém. Então Deus já olha do céu, a capital do mundo é Jerusalém. Tanto é que quando nós falamos da nossa morada, nós não, a Bíblia fala da Jerusalém celestial, a Jerusalém celeste, que é, vamos dizer assim, a morada dos santos, que é essa reprodução da Jerusalém terrestre. Seu nome é mencionado pela primeira vez nas Escrituras, lá no livro de Josué, capítulo 10, versículo 11. Entretanto, quando a gente vai lá em Gênesis 14, 18, desde ali já Deus chama Abraão no 12, aí tem a divisão ali de Ló e Abraão no 13, aí depois Abraão vai lá lutar contra os reis de Sodoma e Gomorra que perderam a batalha, Ló estava capturado, aí ele vence e tal, aí daí a pouco ele vai se encontrar com alguém ali, que é quem? Em Gênesis 14, 18, encontramos uma referência sobre a cidade que aparece com o nome de Salém. De acordo com a tradição, assim era chamada a capital judaica. Ele se encontra com Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém. É isso que está lá. E Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Levi? Lógico que não. Ele não é levita, ele é de Judá. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém. E Jesus vai vir para reinar, e automaticamente é o nosso sumo sacerdote eterno de Jerusalém. E o próprio Abraão, Abraão, quando vê Melquisedeque, bateu continência, entregou logo o dízimo para ele. Não, aqui, Melquisedeque, aqui eu pago é o dízimo. Então, isso aí já mostra que Jesus é maior.
Que o Melquisedeque já é essa representação. Eis mais alguns nomes bíblicos de Jerusalém. Até que ela fique consolidada com esse nome, você vai ter o nome Jebus, né, a terra dos Jebuseus, Sião, exatamente por conta do monte Sião, onde ela está edificada, Ariel, cidade lareira de Deus, cidade de justiça, cidade santa, cidade do grande rei e ainda cidade de Davi. Por que Jerusalém é chamada de cidade de Davi? Nós vamos ver também daqui a pouquinho. A geografia de Jerusalém. Coloquei algumas vezes até aqui a chamada estrela de Davi, porque Jerusalém é chamada cidade de Davi. Está lá. Jerusalém constitui-se a mais célebre cidade do mundo. É venerada pelas 3 religiões monoteístas. Quais são elas? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O que significa ser uma religião monoteísta? É uma religião que acredita na existência de um único Deus. Mono, único. Teísmo é de teos, Deus. Então, monoteísta, um único Deus. O judaísmo acredita num único Deus. O cristianismo também, embora subsistindo em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da Trindade. O islamismo tem na figura de Alá, que é uma expressão para Deus, Alá é Deus, mas eles acreditam também que Alá é o único Deus e Maomé é o seu maior e único e grande profeta. Até mesmo sua localização geográfica é privilegiada. A cidade santa está localizada no sul da Cordilheira Central de Israel. Encontra-se a 58 quilômetros do Mediterrâneo. Como símbolo de grandeza e magnitude, acha-se a 760 metros de altitude, em relação exatamente ao nível do mar, do Mediterrâneo. Há pouco, aqui já disse algumas vezes, uma referência que eu peguei aqui melhor, de cidade não muito distante nossa, mas que tem uma altitude aproximada, é a cidade de Santa Maria de Jetibá, que tem 720 metros acima do nível do mar, segundo o Google Maps, aí, 720, e Jerusalém, 760. É próxima nossa aqui, saiu de Vila Velha, Cariacica, Santa Leopoldina, e subiu Santa Maria de Jetibá. Então, aí você tem uma noção aproximada, tanto de altitude quanto de clima, por essa referência. Jerusalém. E a distância também deve ser um pouco aproximada, já que o mar está aqui, não é? Santa Maria de Jetibá deve estar aí também uns 60, 70 quilômetros de distância. Jerusalém, se você pegar aqui o mar Mediterrâneo, até chegar lá são 58 quilômetros. E do Jordão, ela tem, deixa eu ver se eu coloquei aqui no mapa, do Jordão entre Jerusalém e o Mar Morto, esse aqui, né? 35, mais ou menos aqui 35, e daqui para cá 58 a distância do Mar Mediterrâneo. Isso aqui, deixa eu até voltar, que é interessante, mas para a pessoa não cometer o erro. Às vezes acha que o Rio Jordão, o Rio Jordão, Jerusalém, Jordão. O Jordão não passa lá em Jerusalém. O Rio Jordão está descendo para o Mar Morto, não vai subir lá para o Jerusalém, não. Ele está descendo de lá do Hermon e vem. Tá. Quando atravessaram aqui, pegaram o Jericó, que está aqui, aí de Jericó lá para Jerusalém, é aquela distância que a gente falou, aproximadamente 28 quilômetros, e subindo. Jericó está próximo ali do Jordão, mas Jerusalém você já vai subindo aí 720 metros acima do Mediterrâneo e distando aí uns 28 quilômetros, mais ou menos, de Jericó. Então, não confunda, o Rio Jordão não passava lá. Havia muitos problemas em relação à água. E aí você vai ver várias obras na época de Davi, na época de Ezequias, fontes de água, aquedutos, para conseguir desviar o curso. Eram obras extraordinárias para a época, né? Para a engenharia da época, com certeza. E toda vez que nações adversárias queriam tomar Jerusalém, eles tapavam as fontes de água, aqueduto, para que as pessoas não tivessem, o inimigo não tivesse essa facilidade. Por sua vez, o inimigo queria também
impedir que Jerusalém tivesse acesso à água, porque eles ficavam presos lá dentro, não tinha nenhum rio que passava lá, nem nada, e aí o que eles faziam? Ou eles tinham que sair, ou morreriam lá de escassez de água, de alimento. Eram estratégias de batalha muito comum que você vai ver, principalmente ali no Antigo Testamento. É importante saber isso também. Com o passar do tempo, seus aspectos primitivos sofreram profundas e diversificadas alterações. Ninguém, contudo, jamais poderá diminuir-lhe a glória ou arrancar-lhe a aura de ser a cidade do grande rei. Por isso, Jerusalém é chamada de cidade de Davi. Por que, principalmente? Antes de ser tomada por Davi, a cidade santa pertencia aos jebuseus. Aí nós vamos retrocedendo lá, a captura das cidades, liderado por Josué. Josué vai capturando, vai conquistando, capturando, conquistando. Então. E muitas cidades, eles fizeram alianças com os povos ali, de não nem matá-los e nem expulsá-los, mas convivia com eles ali. Não, fica aqui mesmo. Fez aliança com o pessoal de Hebron, fez aliança. E isso, a Bíblia diz, foi como espinhos e cardos aos seus próprios olhos. Que de vez em quando a influência desses povos que estavam ali era grande. Essa cidade, por exemplo, Jerusalém, permitiu-se ficar ali os jebuseus. Eles ficavam. E isso trouxe muito problema, por diversas vezes. Quando Davi ele assume o trono, ele é coroado pela primeira vez, nós já falamos a cidade em que ele é coroado pela primeira vez, foi qual? Hebron. Depois de 7 anos, se eu não me engano, reinando em Hebron, agora ele vai tomar a cidade dos jebuseus e vai transferir a sede, a capital, para essa cidade. E aí o nome vai passar a ser Jerusalém. E aí ele vai ser de novo ali honrado, coroado, ungido, e ali ele vai reinar mais 33 anos, completando aí os 40. E aí nós vamos ver, então, esse momento. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Olha aí, Sião, o monte, a fortaleza, a cidade fortificada. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal, o canal de água que tinha que ter lá, e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. Essas expressões aqui, irmãos, é por causa da época. Os jebuseus, eles se opuseram a Davi. Davi queria entrar para conquistar, e o jebuseu, para dizer que Davi não ia conseguir, falar: se a gente mandar os cegos e os coxos da cidade lutar com vocês não dão conta de matar nem os cegos nem os coxos que tiver aqui. Aí o Davi ficou como? Irado. Entra lá e mata todos os cegos e coxos. Era como se ele estivesse dizendo: na verdade, todo mundo aí é cego e coxo, a gente vai acabar com todo mundo. Tem muita expressão grotesca, bruta da época, que a gente lê hoje assim, se você... Mas para que essa expressão? Não entendi. Era uma forma meio grosseira mesmo. A gente não precisa voltar, talvez, 50 anos de história. Se você entrasse numa máquina do tempo, fosse conversar com o pessoal de 60, 70 anos atrás, a turma do mimimi, do politicamente correto de hoje, ia se ofender com tudo. O pessoal, a linguagem era bem bruta mesmo. Imagina você voltar lá 3.000 anos atrás. Você acha que como é que era a conversa daquela turma? Por gentileza, você me permite acessar o seu território, soberania. A conversa era outra, irmão. Era: ei, você vai entrar aqui nada, aqui eu mando os coxos e os cegos aqui lutar com vocês e você não dá conta. Agora a gente vai passar espada em todo mundo, isso aí, sangue, cabeça voando, perna, braço. Você lê isso hoje, irmão, na Bíblia, você fica até assim: meu Jesus amado, deixa eu tomar um copo d'água. O negócio era bruto mesmo, era assim. Fazer o quê? Era a sociedade daquela época. E o Davi, ele usa essa expressão: mas nem cego nem coxo vai entrar aqui nessa cidade. Não é o pé da letra também, não é? Porque Davi, depois que ele resolve honrar, eu quero saber, tem aqui algum parente de Saul que ficou para honrar? Tem. Quem ele é? Mefibosete. Ele é o quê? É coxo. Ih, rapaz, vou ter que mandar ele vir morar aqui em Jerusalém. E ele disse que não entrava nem cego nem coxo, e mandou o coxo para lá. Jesus pegou o Bartimeu, o cego, lá
na beira do caminho, botou ele para dentro. Claro que curou também antes, mas, enfim, não leve ao pé da letra algumas expressões assim, não. Você tem que entender, cultura judaica, cultura da época, esses abismos. Se você pega a coisa do jeito que era lá e tentar aplicar ao pé da letra aqui, não dá certo. Você tem que entender essas questões aí de cultura. A cidade de Jerusalém tornou-se a capital de Israel por volta do ano 1000 a.C. A partir daí, estaria permanentemente ligada à alma hebreia. O apogeu de Jerusalém deu-se no reinado de Salomão. O sábio monarca embelezou-a, aproveitando-se de seu singular aspecto, procurando sanar o crônico problema de água, construiu diversos aquedutos. A gente já falou o problema de água, a cidade está lá em cima e é muito difícil, né, você ter infraestrutura para pegar água, fazê-la subir. Hoje a gente tem muita tecnologia, bombeamento e tal, mas imagina na época primitiva, você ter tecnologia, ter infraestrutura, demandava investimento mesmo elevadíssimo. Fechando aí os últimos parágrafos para concluirmos, a grandeza de Jerusalém. Está aqui, né? A mão de Deus está aqui. Que Jerusalém é uma cidade sem igual, ninguém discute. Mas qual é o segredo de toda essa singularidade? No tempo de Salomão, era a mais bela das metrópoles. Se você pensar hoje em cidades belíssimas do mundo, falando principalmente de grandes metrópoles mundiais, você pensar aí cidades brasileiras ou de fora mesmo, internacional, aí Paris, Lisboa, Nova York, Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, você pensar em Dubai, enfim, você vai pensar em cada cidade assim fantástica. Para aquela época, Jerusalém era a mais bela de todas. Se você lê Lamentações de Jeremias, inclusive, vai fazer esta pergunta: como a mais bela de todas se transformou numa cidade arruinada, destruída, queimada, derribada? A resposta já sabemos: o pecado. O pecado pegou Lúcifer, o anjo mais belo, transformou em Satanás. O pecado faz isso. Pega o belo e transforma em coisa terrível, irreconhecível, horrorosa. Aconteceu com Jerusalém. Todavia, com o passar dos tempos, foi ela perdendo, como a gente antecipou aqui, suas feições mais que formosas, até achar-se desfigurada e despida da graça. O Jeremias, né, de forma poética, nas Lamentações, ele até compara ela com uma mulher, outrora uma noiva adornada, e depois como se fosse uma prostituta que foi usada e depois espancada, humilhada e jogada assim. Ele faz esse paralelo. Aquela que era uma noiva belíssima, né? As pessoas chegam a brilhar o olho quando olham, agora se tornou ali jogada às traças, para a gente perceber a situação que se transformou. Sobre o paradoxo da grandeza de Jerusalém, escreveu, né, à época, o saudoso Orlando Boyer. Ele diz assim: qual é o segredo da sua beleza? Não tinha um porto marítimo, como Alexandria ou mesmo Roma. Nem estava situada num rio, a gente já falou, não estava próximo ao Jordão, não. Um rio como Mênfis, no Egito, ou a própria Babilônia, que tinha ali os rios Quebar, não é? E nem tinha a grande vantagem de uma das grandes vias comerciais entre o mar Mediterrâneo e o Vale do Jordão, nem das rotas entre a Ásia Menor e o Egito. Não tinha nada disso que chamasse a atenção. Contudo, enquanto Roma era o centro político do mundo daquela época, e Atenas era o centro intelectual e cultural também da sua época, Jerusalém era, é e será sempre o quê? O centro espiritual do mundo. A cidade de maior influência sobre a esperança e o destino do gênero humano.
era a cidade escolhida do único e verdadeiro Deus, o centro de seus cultos, leis e revelações, com a missão de proclamá-la a todo mundo. Isso aqui é interessante a gente observar. Quando Deus tira o povo do Egito, ele dá ao povo a orientação de construir um tabernáculo, que era uma tenda móvel, um templo móvel. Quando chega a época de Davi, ele decide construir o templo, Deus não permite, vai passar para Salomão, Deus vai escolher o lugar, e olha, irmãos, um único lugar em todo o planeta Terra, e leve isso ao pé da letra mesmo, não é uma hipérbole minha aqui não é uma linguagem figurada que eu estou usando aqui não, leve isso literalmente ao pé da letra. Foi o único lugar em todo o planeta Terra que Deus escolheu aqui, que eu quero um templo para a glória do meu nome. Não estou dizendo com isso, minimizando que os outros templos, igrejas que somos, mas hoje as igrejas, como essa que aqui estamos, dentro da dispensação em que estamos, na verdade o templo somos nós. Se derrubar isso aqui, a gente reunir ali na rua, a igreja está ali. Não estou diminuindo aqui esse templo, aquele outro, um bonito em São Paulo, em outro país, em outro, mas a gente está numa dispensação em que a habitação de Deus está dentro de nós. Mas lá na antiga aliança, o lugar que Deus escolheu para ali manifestar a glória, ali ele descer com o seu poder, ali, enfim, colocar a arca da aliança, os utensílios ali, ser o centro do culto, foi ali em Jerusalém. Tanto é que, desde que o povo foi expulso de lá, o templo destruído pela segunda vez, agora pelos romanos, no ano 70 da nossa era, até hoje não existe um templo. Por que o judeu não construiu outro templo? É falta de dinheiro? É falta de recurso? É falta de material? Não. É porque o lugar que Deus escolheu hoje está ocupado por uma mesquita islâmica. E aquele território ali hoje é esse clima de tensão. Nunca, irmãos, nunca, principalmente que de 1948, desde que a ONU foi criada, e Israel foi um tema central para a criação da própria ONU, uma coisa está ligada com a outra. Israel veio à existência por causa da ONU e a ONU por causa de Israel. E desde então, hoje, acho que foi a 80ª, Assembleia Geral da ONU, acho que foi a 80ª, de número 80, se não estou enganado. E desde que ela foi estabelecida, Israel sempre é pauta das questões lá. Não pode deixar de falar de um assunto, de outro, mas de Israel, sempre está lá. Sempre está lá. É pauta sempre. A polêmica, a questão foi criada para resolver esse problema. Hoje já foi a 80ª Assembleia Geral. E eles estão lá perguntando, como é que a gente vai resolver esse problema? Olha quem vai resolver, ó. Vai ter a Assembleia da ONU do passado, já discursou lá, presidentes aí famosos, Jacques Chirac, da França, outros presidentes brasileiros, não quero aqui citar, presidentes americanos, você vai pegar a lista lá dos Bushes, Clinton, Obama, sempre como é que a gente vai resolver esse problema lá? A questão é espiritual. É o lugar que Deus escolheu. Enquanto não decidir a questão do templo, quem é que domina sobre ali e tal, essa questão, a nós, como igreja, o que cabe a nós? Está aqui, ó. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Ó, cuidado de que lado você fica nessa história, hein? Cuidado. Infelizmente, muitos dos governos brasileiros, aí nós podemos dizer, pelo menos dos últimos 16 anos, com uma única exceção nesse intervalo, todos os demais sempre se posicionam do lado errado. Sempre se posicionam do lado errado. Mas a igreja deve... Não estou falando para se alinhar ideologicamente com esse partido político aqui, não estou falando de questão política, não, irmão. Estou falando aqui de palavra de Deus. Deus fala, ora por Jerusalém, ora para que tenha paz lá. Você vai sair por aí afora com bandeira, do outro lado, Jerusalém é dos palestinos. Meu Deus, você vai fazer o que com a sua Bíblia, com a sua fé?
Não entra nessas questões aí não, irmão. Escolheu o lado errado da história. Ah, mas esse aqui fez isso, fez aquilo, outro e tal. Cuidado com essas ideologias que são plantadas por aí. A gente seguia pela Bíblia. Não estou dizendo se essa guerra está certa, aquele. Ó, está aqui, ó. Eu devo orar pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro de teus palácios, por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti, por causa do quê? Da casa do Senhor nosso Deus, procurarei o teu bem. E aonde que está a casa do Senhor nosso Deus? Não está lá. É claro que agora nós vamos entrar numa questão escatológica. Esse terceiro templo vai ser edificado pelo anticristo no período tribulacional, vai fazer o acordo, a aliança, no meio da aliança. Ok, a igreja já foi embora daqui. Não vamos estar aqui para ver nada disso. Ou tem alguém que vai querer ficar para ver? Mas, embora não estejamos aqui, a nós cabe orar para que as coisas se desenrolem aí da melhor maneira, enquanto a igreja está peregrinando, está de passagem, indo para Jerusalém Celestial, mas a nós cabe orar. A graça do Senhor Jesus Cristo, já estou dando a bênção apostólica, o amor de Deus, a comunhão do Espírito, eu botei até o slide da bênção apostólica aqui já, ó. Mas a gente encerra aqui a aula. Agradeço a todos os irmãos que gentilmente aí se esforçaram para vir hoje. Não sei se você vai ter como boa notícia ou não, mas amanhã tem mais, tá? Amanhã a gente está aqui de novo. A aula de hoje está sendo uma antecipação de aula extra que nós necessitaríamos de dar, em virtude da viagem de outubro para a África do Sul, Moçambique. Então, nós antecipamos. Possivelmente, lá no mês de novembro, vamos precisar de uma nova aula extra. Por quê? Porque amanhã a gente já começa um novo livro, que é a História da Igreja. Antes da viagem a Moçambique, eu concluirei a História da Igreja. Daí eu retorno de Moçambique, 31 de outubro. A gente vai começar em novembro, então, penúltimo livro, que é Família Cristã. E depois precisaremos encerrar o último livro, que é Introdução a Missões, antes do dia 13 de dezembro, que é a data da formatura. Por essa razão, possivelmente precisaremos de uma aula extra em novembro, mas essa nós marcaremos quando eu voltar de viagem. Então, amanhã, os que estão acompanhando hoje a videoaula vão ver a aula. Amanhã tem mais, amanhã já começaremos o próximo livro, História da Igreja. Sendo assim, hoje tem prova aí para você levar para casa, tá bom? Você vai ter tempo para fazê-la também. Dei aqui algumas lições, de bandeja, aqui algumas questões. Então, Deus abençoe a todos por isso. Vamos ficar de pé, orar, encerrar, e daqui a pouco essa parte aí que já o mistério está passando aí. Querido Deus e Pai, nós te damos graças pela noite de hoje, pelo encerramento desta aula, consequentemente de mais esta disciplina, a 7ª da nossa grade, Geografia Bíblica. Nós entendemos o quão importante é também compreendermos melhor esta matéria para a nossa compreensão dos textos sagrados, na nossa aplicação pessoal e também na transmissão da mensagem ao teu povo. Ó Deus, nos ajuda a guardar essas informações, a aplicá-las no momento oportuno. Te agradecemos por tudo, pela vida de cada irmão, e pedimos que nos leve em paz ao nosso lar, assim como nos trouxe a esta casa em paz. Em nome de Jesus, assim a ti oramos. Amém. Amém. Agora eu vou voltar o slide aqui, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e vocês dizem amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus permitir.